Olá, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Você está bem? Porque nós estamos bem. Iniciando mais um episódio do Voz e Midi. Estamos aqui no SampaCast. E nosso convidado de hoje é uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha infância e adolescência. É um cara que mora no meu coração, um amigo, um irmão, parente. E eu tenho certeza que você vai se prender nessa conversa. E nós temos um tema hoje. Um tema, não podemos fugir disso, afinal de contas, a voz de Midi é transmitir a voz de Deus, né? Para seu lar, seus projetos, para o seu coração. E o tema de hoje é o Memorial das Obras. E esse Memorial das Obras, né, dentro do meio evangélico, nós estamos falando de cálice de bênção. A Bíblia não deixa explícito sobre esse cálice, mas ele nos dá uma base para poder usar essa expressão. E aqui nos bastidores nós estamos conversando aqui informalmente, mas já vai de encontro justamente o que nós trouxemos hoje para conversar. Vamos apresentar já o convidado. Vocês já sabem, nós divulgamos, mas é bom que você o conheça e saiba quem é o Chris. O Chris hoje da Chris Burger Crew. Não, é Chris Burger Crew é outro projeto. É outra mas coisa? A gente pode juntar também que dá certo. É Chris Burger. Chris Burger. Chris Burger. Dá certo também. Dá certo também. Então... tem os ex-BBBs, eu sou ex-Burger Game. É o ex-Burger Game, que era uma hamburgueria temática muito legal, né? Deu pontapé. O Chris foi um dos que deu pontapé, né? Iniciou com essa temática dentro dos hamburguerias, né? Chris, se apresenta aí. Bom, depois dessa apresentação que ele já fez, né? Eu vou ficar até meio sem jeito, mas primeiramente obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho, poder, quem sabe, levar algo que... Bom, vamos falar o que Deus fez na minha vida. Eu acho que isso aí já falei, eu não sou um cara bom de Bíblia, mas eu acho que a minha vida ela vai falar muito com quem estiver assistindo aí, porque, cara, dá para escrever um livro aí, viu? Deixa eu te falar uma coisa já, aproveitando, né? Talvez você não seja um cara bom de Bíblia, mas eu posso te garantir que você foi um aplicador da Bíblia na sua vida e na vida de muitos. Né? Fico feliz, agora eu fico feliz. Já ganhei você vai entender. Já ganhei meu dia. O privilégio, ou seja, talvez a vantagem de hoje, nós estamos conversando aqui, é como eu disse no começo, você faz parte da minha história, da nossa adolescência, vivemos juntos, né? Sim. Então fica mais fácil de falar, de conversar, né? Mas... Vou tentar não chorar. Amém. Ultimamente eu tô muito emotivo. Tá, né? Amém. E claro, conosco, né? Aqui o meu suporte, o meu braço, Pastor Jefferson. Que Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Estamos aqui mais um dia, né? Paz do Senhor a todos. Não pude estar no último aí, por causa de algumas coisinhas, mas estamos aqui de volta. Pois é. E o Lincoln era para estar aqui hoje também, mas... Pois é. Dormiu, perdeu a hora, roncou, não sei. Tentei acordar, mas não deu jeito não. Mas amém. Talvez você veja, né, essa mesma gravação, vai mais tarde pro ar, mas a gente acorda cedo para poder fazer esse trabalho. Mas vamos lá. Bora. Nós estávamos conversando aqui justamente sobre rádio, difusão, a tecnologia, as mudanças, né? E é justamente que eu quero começar sobre isso. Porque nós estamos vivendo, Cris, numa era de visibilidade, de likes, de views, né? Mas as nossas obras mais profundas são feitas na invisibilidade, né? Enquanto o mundo hoje está em torno, tudo se volta para isso, para likes e para views. Você já sentiu que fez muito em alguma época da sua vida, que você já fez muito e ninguém notou? Cara,
Ou talvez ainda, vou complementar, que o seu sacrifício foi em vão. Já passou por essa ideia? Teve essa percepção na sua vida? Bom, eu já vou pegar assim, em vão, eu vivendo o que eu tô vivendo hoje, eu sei que não foi. Sim. Na época, poderia eu ter colocado em questão, tipo assim, pô, será que tudo que eu tô fazendo hoje, será que... Porque assim, a gente sempre quando faz alguma coisa, ainda mais nos dias de hoje, todo mundo, quando faz alguma coisa, já tá com o celular na mão para mostrar que tá fazendo. Ó, tô fazendo, ó, tô aqui, ó, Reconhecimento, né? tô ajudando, ó, você tá vendo? Tô, tipo assim, pô, você vai... A gente vê muitos casos aí, o cara para no semáforo, já tá com o celular ligado, e tipo assim, já nem é de coração, tá ajudando porque quer ganhar like. Ah, sim, Hoje tá funcionando muito disso. Vamos dizer assim, há muitos anos atrás, a gente, quando ajudava, você queria ver o reconhecimento das pessoas, né? Mas eu fui um cara que eu nunca me importei com isso. Tipo assim, tudo que eu fiz era sempre de coração e sabendo que Deus um dia ele ia... quando você me chamou pra vir pra cá e deu o tema, aí eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que no meu caso foi tipo um cofrinho. Deus tinha tipo um cofrinho, não sei se é daquela época que tem aqueles brinquedinhos que você vai jogando... Sim. O cofre, tipo a moedinha ali. Não, é dessa época, mas ainda tem outro mais moderninho, né? Você vai jogando a moedinha ali e chega uma hora que abre a portinha. Sim. Eu acho que no meu caso foi bem isso. Eu fui depositando a moedinha, e aí a hora que eu acho que eu... Não sei se é a hora que eu mais precisei, ou a hora que era as coisas que tinham que acontecer mesmo. Deus falou assim, não, vou abrir a portinha aqui, vou te dar, vou te abençoar. Eu acho que foi isso que aconteceu na minha vida. Essa alusão que nós fazemos, né? Do cálice de bênção, cálice de memorial. Eu vou usar algumas palavras assim certo, que sejam mais fáceis de entender. Mas é mais ou menos isso que funcionou comigo. Acho que Deus tinha um cofrinho lá com o meu nome. Vamos ver ao longo dessa conversa aqui. Tipo assim, meu, legal o que você fez, ó, uma moedinha aqui pra você. E aí eu acho que eu fui tendo um crédito ali, viu? Perfeito. Espero que não tenha acabado ainda. Não, vamos lá. E para esse tema, como nós já introduzimos aqui sobre like, view, sobre visibilidade, né? Como você mesmo falou, hoje as pessoas estão passando por cima da palavra de Deus, né? Porque o texto vai nos falar o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? E a gente não precisa nos vangloriar daquilo que nós fazemos. Que o que nós fazemos, que fique em oculto, né? Então, quando nós falamos de a invisibilidade do bem, é justamente sobre isso, né? Mas Hebreus 6:10 vai nos dar base para esse cofrinho que você falou. Hebreus 6:10 vai nos trazer uma visão divina sobre isso. E eu quero usar aqui uma frase. Deus, ele não usa redes sociais. Ele usa memoriais. Né? Ele não usa, mas ele usa memoriais. E as pessoas talvez podem se esquecer da base, do que passou, do que viveu. E vem uma parte que é muito triste, que é a ingratidão. Né? Eu não vou falar não. A ingratidão. Mas eu quero afirmar para você que nos assiste. Deus, ele não se esquece. Eu costumo usar uma frase sempre nos cultos, eu fico até meio redundante, que Deus não fica devendo nada para ninguém. E isso é fato e é comprovado biblicamente. O texto que nos dá base, né, ideia para esse tema é de que nossas ações ficam registradas diante de Deus. Hebreus... Tá pegando um gancho aqui. Desculpa, tá? Pode ir lá, vai lá. E o bom é que ele nunca fica devendo nada pra ninguém. Quando ele vai te pagar, ele te paga com juros. Exato. Pode demorar. Ele nunca faz nada pela metade ou só o básico. Pode demorar. No caso, assim, eu achei, tipo assim, depois a gente vai entrar nesses lances. Mas assim,
tudo que eu coloquei naquele cofrinho, eu já acho que eu estou recebendo com juros, porque eu não sou merecedor de metade do que está acontecendo. Ele faz transbordar. Quando fala que as bênçãos do Senhor transbordam, e é verdade. Eu sou prova viva e você é prova viva disso. Sim. Eu só quero ler o texto aqui e vou passar Desculpa te cortar. Não, mas pode cortar. A ideia do Voz Mid é a gente falar. Legal. É interromper, é conversa, é nada sistemático, não. É tudo natural. Legal. Tá? Nada ensaiado. Espero que vocês depois não se arrependam de ter me chamado. Não, vai vir mais vezes ainda. Eu te conheço. E você pode ser você, cara. Eu vou ser sempre. Pode ser você, como sempre foi. Bora. Ok? Hebreus 6,10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Isso confirma, Cris, pastor Jé, que cada esforço e cada ato de serviço são guardados na memória de Deus. Cada um. Então, Hebreus 6,10 é um dos versículos mais encorajador do Novo Testamento, pois fundamenta a esperança cristã, né? E não apenas a misericórdia de Deus, mas também a sua justiça. Deus é justo. Pastor Jé, diante desse texto, né, e deixando bem claro porque Deus não é injusto, né, extraia para nós aí sobre o memorial das obras. Maravilha, vamos lá. Bom, eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo muito, né? Eu sou de falar menos, observo muito, eu falo mais sobre Bíblia, sobre quando tô lá no púlpito pregando, aí eu falo bastante, quando tô ensinando, né? E a gente vê que esse memorial de Deus, geralmente, né, quando, igual o Cris falou que a bênção vem, a gente pode ver que geralmente cai essa bênção no colo, geralmente daqueles que estão nos bastidores. Porque a Bíblia vai dizer assim, né, que quando o homem ele busca o galardão dessa terra, ele já recebeu a sua recompensa. Quando ele busca o reconhecimento do homem, quando ele busca algo de alguém, a visibilidade, ele já recebeu sua recompensa aqui. Enquanto o cristão ele está buscando uma recompensa onde só Deus ele pode dar. Eu gosto muito do Salmo 56, que o salmista ele vai dizer assim, né? O Senhor conhece a minha peregrinação. O Senhor guarda até as minhas lágrimas no odre e escreve no seu livro. Ou seja, até mesmo aquilo que a gente acha muitas vezes que não está fazendo, Deus ele está anotando. Às vezes, né, igual, muitas vezes a gente está fazendo, mas não está sendo visto, mas Deus ele está anotando. Cada lágrima derramada, Deus ele anota. Então, quando a gente fala sobre o Senhor guardar, o Senhor transbordar, é porque ele olha até aquilo que está no oculto. Eu escrevi recentemente alguns trechos chamados Os Invisíveis, que a gente vai ver que os invisíveis são aqueles que mais fazem, que estão nos bastidores, não são vistos, mas é o que Deus está recompensando. Vamos colocar aqui, geralmente, a vida de um pastor. O pastor é visto por quem? Por mais que pareça que ele está ali sendo observado por muitos, ele é aquele que está excluído, ele é aquele que muitas vezes não tem ajuda, é aquele que muitas vezes está afastado de todos, que ele está sofrendo a sua luta sozinho. Um professor, muitas vezes está numa sala de aula com 30, 40 alunos ali, mas no seu dia a dia, muitas vezes, ele está excluído. Só que ele é recompensado e a gratificação dessa recompensa é ver vidas, muitas vezes, salvas, ver vidas transformadas. Como eu falei, né, eu sou um grande observador. E o Cris, ele tem parte também na minha história, no que eu faço, no que eu gosto de fazer, né, por mais que nunca foi dito, nunca foi falado assim, mas para todos nós. Minha responsabilidade é que vocês estão só... Segura aí que vai ter mais. Tem mais. Porque assim, né, as obras, elas falam não somente através da boca ou através da palavra, mas do comportamento e daquilo que quem tá de fora tá vendo. Porque geralmente quem tá de fora enxerga mais quem tá dentro. Preguei isso recentemente, hein? Então. Então, assim, quando a gente fala assim sobre a obra de Deus, é isso. Deus é aquele que tá de fora, ele tá enxergando tudo. E geralmente quem tá dentro não consegue enxergar isso. Então Deus, ele sabe a maneira correta de recompensar. E quando recompensa bem. Né? Antes de passar por Cris,
Eu vou ler isso aqui e nós vamos entrar aqui num assunto bastante interessante. Bora. O verso que eu li, e o autor aos Hebreus, está escrevendo para cristãos que estavam desanimados e sofrendo perseguição. Se nós buscarmos o contexto, lá no verso 6, é uma exortação bem dura, diferente aqui do 10, né? Alguns cristãos estavam pensando em retroceder. O capítulo 6 começa com uma advertência muito séria sobre justamente retroceder. E Cris, talvez as pessoas não saibam, né? A maioria não sabe. Mas hoje eu louvo a Deus pela tua vida, porque você foi a peça principal para eu voltar para os caminhos, aceitar Jesus. E desde então eu nunca saí. E o pastor Jé trouxe aqui uma inferência justamente do invisível. E eu posso te garantir que se não fosse Deus, ou eu fizesse a obra pensando no homem, eu não estaria aqui. Eu não estaria mais servindo, eu também não saberia qual era o destino da minha vida. Eu não saberia hoje. Então Deus, ele me deu direção. Deus, ele me centraliza, porque não é fácil, né? Você perde o centro. Quando você realmente vive para Deus, porque uma coisa é viver da obra, outra coisa é viver para a obra. Se você não tiver cuidado, você se desequilibra. E o desequilíbrio te leva à queda. E claro, como eu disse, eu louvo a Deus pela tua vida, porque foi através da sua vida que eu voltei para Jesus, que eu conheci Cristo e que eu estou nos pés do Senhor até hoje. E foi através de você. E aí você me fala, poxa, mas como? Não, você sabe como aconteceu. E uma das coisas que você falou no começo, o pastor Jé também falou no começo, que é justamente o quê? Fazer sem se preocupar. E eu lembro muito bem, porque nós congregamos juntos, e eu comentei isso recentemente. Você era o cara que comprava equipamento, era o cara do baixo. Tanto é que a influência do pastor Jé... Eu toco baixo hoje por causa disso. O pastor Jé toca baixo, mas a influência veio de você, né? E eu via o seu comportamento. Nós estamos falando o quê? Justamente daquele cofrinho, daquele cálice que Deus não esquece. Segurando aqui para não chorar. Daquele cálice que Deus não esquece. E, claro, sempre somos observador. Eu era o cara dos bastidores, como você bem sabia. Mas os bastidores veem muito mais do que muitas vezes quem está ali na frente disputando alguma coisa. E eu observava, você comprava, investia, banda, cabo, equipamento, mas você nunca foi egocêntrico. Você que fazia questão de ajudar as pessoas ou influenciar as pessoas a estarem no meio, a usar equipamento. Você não era o cara egoísta. Você está sempre colaborando. E eu vi, né, que hoje você colhe em meio à dificuldade, tá? Porque em meio aos problemas e à dificuldade que nós passamos, é uma preparação para a grande bênção que vai vir. Tá entendendo? Então, todos nós que tentamos fazer as coisas certas, passamos por dificuldades. Passamos por luta, por perseguição. E aí onde veio a pergunta, né? Alguns pensam muitas vezes em retroceder. Então, você é um dos grandes responsáveis por hoje eu estar pastor, porque eu nunca quis e nunca pensei nisso. E de cuidar de vidas. Ah, fala assim, poxa, mas o Cris não está indo na igreja. Bom, é bastidores de particularidade. Eu posso te garantir uma coisa, que talvez o Cris hoje é muito mais cristão, muito mais do que aqueles que está sentado no banco de uma igreja. Isso é minha opinião, meu ponto de vista. Fazer polêmica. É bom que dá audiência. É bom Ó, vamos falar, você incomoda tanto o inferno que os demônios chegam a usar até autoridades espirituais para poder apontar aquilo que ele é. Opa, desculpa aí, falei demais. Não, mas Bom, como eu disse, o capítulo 6 começa com uma advertência séria. E qual é a advertência, Cris? Sobre a apostasia, aqueles que querem retroceder.
Mas o versículo 10, esse que nós lemos, serve como âncora. Âncora de quê? De consolo. É uma âncora de consolo. Ele está dizendo: eu sei que vocês estão cansados, mas Deus viu o que vocês fizeram. Isso aqui é tremendo. É forte, hein? Faz tempo que eu não falo isso. É forte. É forte. Então, olha, eu sei que vocês estão cansados, mas Deus viu. Ele nada passa despercebido dos olhos de Deus. Aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que nós fazemos de ruim. Aquilo que nós fazemos para Ele e aquilo que nós fazemos para os homens. Então, nada passa despercebido dos olhos de Deus. Deus, Ele viu. E eu posso te garantir, Ele viu o que você fez, Ele viu o que você faz e Ele vê o teu coração. E agora eu vou deixar você falar. Por quê? A natureza de Deus, Cris, Deus não é injusto. Deus não é injusto. E eu provo isso biblicamente. Por que Deus não é injusto? A palavra grega aqui para injusto é adikos. E a lógica, se Deus ignorasse o seu serviço, ele estaria sendo injusto com o seu próprio caráter e com a sua promessa. Então Deus, ele não pode ser injusto. O crédito, quando a gente fala do cálice do crédito, sabe aquele cofrinho? Essas moedinhas que você tem. É essa moedinha que nós colocamos lá quando nós fazemos as obras segundo a vontade de Deus. Aqui nasce a ideia, Cris, do crédito que a gente mencionou há pouco. Dentro do quê? Da economia divina. O trabalho feito por amor gera um registro que a justiça de Deus se obriga a reconhecer. Por que Deus é obrigado a alguma coisa? Nesse ponto, sim. É loucura. Mas por quê? Não que nós possamos comprar a salvação, mas Deus, por fidelidade a si mesmo, honra quem o serve. Ele não pode ser injusto. O caráter imutável de Deus não permite ele ser injusto. Então ele faz por ele mesmo, por amor a ele mesmo. Então o objeto da memória, Cris, é a vossa obra e o trabalho de amor. Talvez hoje você passe por algumas dificuldades, dúvidas, problemas. Mas aquilo que você falou no começo, você tem moedinha no cofre de Deus. E eu gostaria que você contasse um pouco dessas moedinhas que você está colhendo agora. Que aí entra um pouco... eu uso muito isso no meu dia a dia, né? Às vezes até gera não é uma discussão com a Tabita, mas assim, tipo a Tabita, mas por que você tá fazendo isso? Pô, mas por que você... Quem é Tabita? Tabita é minha esposa. Sua esposa. É melhor você falar de jeito que conhece, não. Eu conheço, viu? Então... E aí, tipo assim, aí tem muitas coisas que eu faço, que ela fala assim, mas por que você tá fazendo isso? Não, hoje eu tô plantando para me colher depois. Porque sim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Cara, é fato. Vai, assim... É a lei da semeadura. A lei da semeadura. E é uma coisa que eu falo, vai ter os haters aí, vai ter os caras que são contra, que você pode deixar aí seu comentário depois. O que você faz aqui, você vai pagar aqui. Sim. É o meu pensamento, tá? Então, o que você planta de coisa boa aqui, você vai colher aqui. Se você plantar coisa ruim aqui, você vai colher aqui. A sua salvação é outra situação. Exato. Já é outra pegada. Não vai achando que você está plantando coisa boa, que você vai garantir o seu terreno no céu, meu, porque não vai. Eu tenho esse pensamento, tá? Então, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. É óbvio, tem algumas sementinhas que você vai colher mais rápido, tem outras sementinhas que você vai demorar um pouquinho mais para germinar. Mas você vai colher. E não adianta você plantar abacate e colher limão, que não vai. Mano. Não vai. Plantou abacate, vai colher abacate, irmão. E vai ter que aguentar o caroço depois. E a palavra do Senhor fala que nada fica oculto. Então. E aí eu tenho muito disso comigo, sabe? Eu tô falando agora mais nos dias atuais, né? De coisas que eu tento
por mais hoje que eu não esteja tão presente nos caminhos como eu era antes, mas eu sou convicto comigo que eu tenho. Eu acho que uma coisa que eu tenho muito, eu acho que eu tenho mais hoje do que antigamente é temor a Deus. Mano, eu tenho um cagaço com isso, irmão. Você não tem noção. Eu tenho um cagaço com isso. Eu ia até noção. perguntar, você acha que você tinha, assim, não que a fé diminui, pode até diminuir, mas você tinha mais fé e mais temor quando você estava trabalhando, fazendo, ou agora que você não tá dentro, assim, dos bastidores, sabe? Quando você tá fazendo o quê? Trabalhando? Na fazendo- obra, Ah, na obra, Então, assim. é que antes eu vivia muito mais intensamente. Então não sei se acaba. Eu posso estar falando alguma besteira aqui também. E aí, cada um tem a sua opinião. Mas eu acho que eu vivia tão intensamente que eu não me preocupava tanto como eu me preocupo hoje estando fora. Não sei se vocês conseguiram Uhum. entender. Sim. Hoje eu me preocupo muito mais com as minhas atitudes, muito mais com o que eu vou fazer, não estando ali 24 horas, porque antes praticamente era 24 horas, cara, dentro da igreja. Tipo, tinha culto do papagaio, eu tava. Tinha culto do. Afinal de contas, você era músico, então. Era músico e participava de tudo. E aí hoje não mais. E aí hoje eu acho que pesa mais a responsabilidade para mim por não estar ali, sei lá, 24 horas. E eu tenho isso comigo. Eu tenho mais, eu acho que eu tenho mais medo hoje de fazer algo errado. E não que seja, não vou falar que seja punido por isso, porque eu não sei se essa é a palavra correta. Mas hoje eu tenho muito mais medo. Por estar um pouco afastado, sabe? Eu vou resumir. Eu acabei, né, nessa quarta-feira, eu tirei uma foto com os ministros que estavam presentes no culto e os obreiros que estavam presentes no culto. Eu escrevi um texto, mandei a foto nos grupos de cada um, dos ministros, dos obreiros, e escrevi um texto. E no final, Cris, esse texto fala assim, eu falo, o que me preocupa não é a sua ausência nos cultos, mas é a sua permanência longe deles. O meu temor é justamente a distância, porque culto é entrega. E essa entrega é sacrificial. E eu vejo isso. O sacrifício, ou o melhor culto, não é quando você está descansado e vai quando dá. O melhor culto que você pode entregar para Deus é quando não dá e você sacrifica para estar e entregar. Muita gente tá lá 24 horas por dia, mas não tem temor a Deus, mano. A Exato. gente vê tantos casos aí, tanta Vai por polêmica. Vai por conveniência. Vira uma e não rotina, por temor. E não por entrega Pra e não por amor. mostrar que ele tá lá, que ele é o santarrão, que ele é o bonitão, que é o bonzão. E Sei lá. e é onde eu costumo fazer e falar e pregar. Cara, ou você faz bem feito ou não faz. Porque nós não estamos fazendo para um homem, nós estamos fazendo para Deus. Um Deus de promessa, de salvação, que nós estamos nos preparando aqui para um dia estar com Ele na eternidade. Como que eu posso estar na eternidade, ou querer estar na eternidade, se aqui eu sou negligente e não aprendo a estar na eternidade? Né? Então, esse temor que você está falando aí, é justamente essa parte aqui, ó, a sua permanência longe dos cultos, longe da entrega. Isso, para quem já conheceu a Cristo, para quem já viveu no Santo do Santo, sabe muito bem, porque o mundo já não nos aceita mais não, Cristo. Uma vez que você confessou Jesus como seu Salvador, o mundo não te aceita, porque você vai sempre lá, o ex-crente, o desviado, você nunca vai ser mais do mundo. É ou não é? Sim. Nunca. Muitas vezes fala, não bebe não, que tá chegando aí o crente. Ó, vai orar, irmão? Sempre vai uma piadinha te apontando, porque o mundo não te vê mais como o mundo. Porém, o crente apóstata, ele é teimoso. E é onde vem uma palavra dura, que diz assim, tem pecado que nós devemos orar, porque esse pecado não é para a morte. Porém, há pecado que nós não devemos orar, porque este pecado é para a morte. E aí,
As pessoas falam, não, esse pecado aí para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é. Não é, porque a blasfêmia do Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios, como fizeram com Jesus. Onde Jesus falou, olha, o pecado contra o Pai tem perdão. O pecado contra o Filho também tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Ou seja, é atribuir a obra de Deus a demônios. Agora, e qual é esse pecado que leva à morte? É justamente o quê? A apostasia, meu caro. E a apostasia, hoje, é o quê? Muitas vezes é estar dentro da igreja por conveniência e não por adoração. Eu estou ali, mas minha mente está no mundo. A minha mente, né, não é entrega, é apenas por estar, para alguém ver a minha presença. É onde eu bato na tecla. Que nós precisamos entender o que é a igreja de Cristo. Adoração verdadeira, entrega verdadeira, sacrificial. Não está por não. Não, eu não posso hoje. Eu estou com a perna arrastando. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou isso. Sim, mas eu vou entregar meu culto para aquele que eu vou viver a eternidade. E aí é onde você vê o crente ou o cristão sendo cheio. Crente, eu não gosto dessa palavra crente. E eu não gosto que me chama de crente, hein? Porque crente, o palavra do Senhor diz bem claramente que até demônio estremece. Eles são tão crentes que até eles estremecem, né? E crente é acreditar em qualquer coisa, acreditar em tudo, né? Ou acreditar naquilo que você deve acreditar. Agora, ser cristão, não. Ser cristão é mudança de vida, é filosofia de vida, é transformação, é mudanças de hábito, né? É renúncias diárias. Ser cristão é diferente. Nós somos pequenos Cristo. Mas, Cris, Bora. vamos lá. O objeto da memória, Cris. Nós estamos falando justamente sobre isso. A vossa obra e o trabalho do amor. O texto utiliza aqui dois termos interessantes dentro do original, pessoal. Obra, ergon, do grego, refere-se à ação prática ao que foi feito. Trabalho, corpus. Essa palavra descreve um esforço que gera fadiga, um trabalho exaustivo. E entendendo esses dois textos, fazendo a exegese aqui, vai nos revelar: Deus não registra apenas o resultado final. Ele não registra só o resultado, ficou lindo. Ele acompanha todo o processo. Diferente de pessoas que não conhecem o processo, mas te julga pelos que estão vendo, né? Então, ele acompanha o resultado, não acompanha só o resultado final, mas ele valoriza cada suor, valoriza o cansaço, valoriza a lágrima, valoriza as calúnias, valoriza a perseguição que você teve para realizar aquilo. Ele vê a intenção por trás do cansaço. É por isso que eu não concordo quando alguém fala: eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Eu não vou entregar o culto porque eu não pude. Não. O interessante é que Deus, ele não vê o resultado final. Ele acompanha todo o processo. E eu posso te falar, gente, nós estamos num bate-papo, mas é impossível não falar que Deus viu todo o seu trabalho. Tudo está no memorial de Deus. Desde as nossas descidas de carrinho de rolemã num terreno vazio. Ixi, tem história, a gente tem história, viu, velho? Nós temos história, mas isso aí é algo pessoal, né? E que a gente continua lutando. A gente continua lutando. Mas o quão gratificante é a gente olhar e saber onde nós estamos. A família que você constituiu, o avanço que você deu na sua vida, mesmo em momentos difíceis, que todo mundo... Não existe alto sempre. Não. Nossa vida é uma roda gigante. Sim, não existe alto sempre. E sempre vai ter as pedras no caminho. E aí muitas vezes a pessoa olha assim, porque assim, dentro do contexto cristão, o pastor abençoado é aquele que tem um carrão, mora em casa boa, né? Agora aquele que talvez ali, sempre está recomeçando,
passando por dificuldade, falar aquele cara é um miserável, Deus não está com ele, não. Mas é o lei do engano isso daí. Isso é um lei do engano. E quando muitas vezes as pessoas veem e que a gente está embaixo, mal sabe ele que é onde a gente está maior, mais alto. Porque nós estamos perto de Deus. E é Deus tratando para algo surpreendente nas nossas vidas. Porque as bênçãos já foram liberadas. E muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida porque Deus está tratando para poder essa bênção ser liberada. Você acredita que é isso que está acontecendo na sua vida hoje? Deus, pega um pouco mais leve, tá? Não, com certeza, cara. Com certeza, assim. Teve até um momento, até pegando assim, que você falou bastante aí, palavra, e veio quando eu tava mais cristão, vamos dizer assim, eu tinha o hábito de fazer alguns rascunhos, de escrever alguns sermões e tudo. E aí me veio na mente agora que se eu não tiver errado, e vocês me corrijam, acho que está em João 10:9. Eu acho. Não tenho a certeza, tá? Deus fala que, tipo assim, eu sou a porta. Né? E aí, ultimamente, por tudo que acontece, assim, tudo que aconteceu, vamos dizer assim, eu sei que tudo é um propósito, tá? Para tudo tem um propósito. Desde quando a gente, você falou do carrinho de rolemã, que aí depois eu tive a minha fase lá da música, e eu sempre tive apoio. O Gé, acho que era pico-titico ainda. Sim. Isso a gente tá falando em 2001, 2000. Não, era... por aí, que aí 2005 foi quando eu encerrei. Foi. Acho que foi 10 anos de música. Foi 10 anos de música. 10 anos de música. Eu era novinho, mas eu lembro. E sempre tive o apoio do Sérgio. O Sérgio sempre esteve comigo em tudo que eu ia fazer. Sempre mexendo com computador, sempre ajudando a gente no visual e tudo. Eu lembro perfeitamente de tudo isso. Foram 10 anos de música. E eu sei que tudo tem um propósito. Né? E aí teve um determinado período que acabou. Deus falou, ó, acabou. Dali foi onde eu conheci a Cristo. E aí minha vida deu um 360, assim, muito louco. Foi muito louco. Muita gente apontou pra mim e falou, isso aí é fogo de palha, isso aí não sei o quê. E durou, acho que 18 anos. E foi onde eu conheci a Tabita, a gente se conheceu. Não é que durou, ainda continua. Não, continua, sim. Mas não com tanta frequência igual antes, né? Antes era... Aquela intensidade toda, né? Tipo, aquele amor, sabe? Aquele amor de início que você quer estar ali, sabe? 24 horas ali, vivendo aquilo tudo. Eu vivi essa fase. E pra mim, acho que foi uma das melhores. Mas... Permita-me. Bora. Olha, eu acredito que você não... E se for para bater, pode bater. Eu acredito que você não entendeu ainda o que Deus está fazendo na sua vida. Nesse tempo todo que você acha que está longe de Deus. Presta atenção. Porque a sua situação é semelhante à minha. Com uma amplitude bem distante. Né? Mas parece. Eu parei para pensar sobre isso. Deus, ele me focou em cuidar e colocar no meu coração o amor por pessoas, por rebanho. Ok? E você tem um amor aí no seu coração e você não deu conta de como Deus te usa. Você não deu conta. Você está vivendo o que eu vivi lá atrás. Quantos estados hoje você já viajou? Esse ano a gente faz todos. Agora, esse mês agora eu vou estar em Manaus. Mês que vem Amapá. Aí vai faltar Rondônia e Acre. Aí zera. Pois é, Cris, antes mesmo de eu voltar para os caminhos, para Jesus, eu viajei o Brasil quase todo. E todos esses estados eu tenho uma experiência. E tudo que eu vivi foi experiência para hoje aplicar na obra de Deus. Você teve uma bagagem de experiência com Deus. E eu tenho certeza que essa experiência que você viveu com Deus, aonde você passa,
que pessoas que você conhece, pessoas que te viu, vai olhar para você e falar assim: eu quero esse Deus. Por mais que você não está entendendo hoje e acha que está longe do Senhor, mas você não entendeu que Deus está te usando. Sabe por quê? Porque você ainda tem aquele cofrinho ainda. Você está pegando as moedas. Deus, ele não esquece, está no memorial de Deus quem é você, o seu coração, e pode ter certeza. Vou te garantir, pode ter certeza, que quando você entender e estabilizar, você não pode mais esquecer de olhar para Deus e sua vida, porque você foi assim. Se você parar para analisar, no seu tempo de intensidade, você não estava só na igreja, você tinha seus trabalhos. Sim, sim. E não te impedia de estar nos cultos, não te impedia de estar nos ensaios. Sim ou não? Sim, sim. Eu sei que hoje é falta de vergonha na cara mesmo. Não impedia. E qual a diferença hoje? Né? O porquê que... Não. Deus está trabalhando na tua vida de uma maneira que você vai compreender. Porque vai ter responsabilidade. Como você tem responsabilidade com a sua família e com o seu negócio, você vai entender que vai ter um negócio que você tem muito mais responsabilidade. Que são pessoas que olham para você e que você não pode ser diferente. Que vai ver em você uma referência de Deus. Porque uma coisa que você tem é o quê? E você sabe. Hoje a palavra é muito utilizada. Você sabe influenciar. A grande realidade é essa. Sempre soube, né? Sempre soube que hoje influenciar. Porém, o seu foco hoje está no trabalho. Sim. Né? Talvez hoje Deus preparou esse dia para te lembrar de quem Ele é na tua vida e que Ele não esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Cara, e assim, e é muito louco isso, que vivendo nesse mundo louco assim que aconteceu tudo na minha vida, né? Entrei no mundo do hambúrguer e tal, eu conheci novas pessoas e tudo. Hoje tem no Burger Crew lá, tem o André, o André da Trato, ele é filho de pastor, estudou teologia, hoje tá igual eu, mas todo final de palestra dele eu choro. Porque todo final de palestra dele ele tem uma palavra, irmão. E a palestra dele é a mais esperada de todos os estados que a gente vai, porque toda a palestra dele ele finaliza com um versículo. Então ratifica o que eu tô te falando. E cara, e assim, a gente conversa muito eu e o André. Inclusive, até um fato bem interessante que aconteceu. O pessoal que vai assistir aqui de Natal, o pessoal vai saber do que eu tô falando. A gente foi para Natal. E aí sempre quando a gente vai fazer a gente sempre chega um dia antes na cidade para preparar todo o auditório, fazer tudo. E aí nesse dia chegou uma galera de Fortaleza. A gente estava em Natal, chegou uma galera de Fortaleza, se eu não tiver errado, tá? De Fortaleza. E aí, cara, os caras levaram um violão. E aí depois que a gente arrumou tudo, aí começaram a cantar louvor. Cara, a gente ficou tipo assim, a gente ficou umas 2-3 horas cantando louvor lá. E sabe quando você passa um filme na sua cabeça? Cara, eu chorei, mas eu chorava igual criança. E aí depois, né, o pessoal, tem até o Johnny, ele pegou e falou: ei, mano, que igreja que você vai, cara, que tal? Falei, puxão de orelha, hein, Cris? Porque eu me envolvi tanto ali naquela atmosfera ali, que a galera achou que eu era realmente crente, tá ligado? Aí não, você não é crente, cara. Você é cristão, cara. E aí eu falei, não, cara, faz um tempo que eu não vou e tal. Sabe, mas ali foi muito bom ali, aquele momento ali. E aí passou um filme ali na minha cabeça. Fazia tempo que eu não vivia aquela atmosfera ali, sabe? E aí, não sei por qual motivo levaram o violão. Assim, eu sei, né? Eu sei por qual motivo. Mas, fantástico. Natal, pra mim, são 2 estados. São 2 estados, assim, que me trouxe uma memória muito boa. Maceió. Quando eu fui para Maceió, era uma cidade que eu queria conhecer muito. E eu achei fantástico. E que me deixou também marcado foi Natal. Por
por essa atmosfera que gerou ali no dia ali, que eu não esperava, me trouxe bastante... Me permita falar, Cris, toda essa jornada que você tá passando aí, se eu te falar que não é sobre hambúrguer. Cara, agora falando assim, eu já tô começando uns pontos de interrogação na minha cabeça. Eu tô falando pra você que nada é sobre hambúrguer. Só vem ratificando, camarada. Olha aí, como é o nome, Eduardo? O André. O André. Eduardo é desviado também, viu? Voltar, viu, Eduardo? Baterista, tocava bateria na igreja. O Edu Lira, que é o nosso Então. filmmaker. E vocês se conhecem desde a infância? Nada, a gente se conheceu faz 5 anos. Então não é nada sobre hambúrguer. Olha pra você ver, filho de pastor, desviado, né? Um cristão parado, entre aspas. E Deus tá colocando em movimento. Então logo eu entendo que não é nada sobre hambúrguer. O modo de fazer a obra é diferente. Daqui a pouco a gente, em vez de estar ensinando a empreender, a gente vai estar... assim, já é meio que uma pregação, já. Sim. Tem ideia de quantas pessoas têm influenciado, levando o nome... Vocês acham que estão falando de hambúrguer, mas levando quem é Jesus na vida de vocês? Se você parar para pensar, entenda uma coisa. Você, por acaso, você deixou se levar pela vaidade ou pelo dinheiro para manter um status? Nunca. Você hoje está passando por... O dinheiro é bom. Não vamos falar que dinheiro sim. não é bom. Talvez hoje você está passando por um recomeço porque você resolveu abrir mão de algumas coisas, sim ou não? Sim. Sem dúvida. Então logo a gente entende. Não é sobre hambúrguer. Sem dúvida. É sobre caráter cristão. Caráter cristão, ele não se corrompe por nada. É necessário recomeçar do que continuar Sim. em inverdades. Sim. Sim ou não? Sim, perfeito. E aí me diz uma coisa, diante desse recomeço, por que eu tô falando recomeço? Porque logo, em breve, nós teremos aí um novo empreendimento, um empreendimento delicioso, gostoso, gorduroso, que a gente ama, que só ele sabe fazer o melhor, cheio de experiência, com produtos de alta qualidade e que você não pode ficar de fora. Então logo, em breve, você vai saber o endereço do novo empreendimento do Chris Burger. E Quando é que vai falar? hoje. Ah, vai hoje? Vai hoje. Então não vou falar endereço agora, não. Segura. Tem muita coruja que vai estar olhando. E eu Segredo. quero dar uma segurada. Mas Sim. a gente vai falar disso. E é breve. Quando? Não. É breve. Sabe por quê? Semana que vem. Semana que vem acho que a gente já dá um start. Ô, Cris, eu não quero que você detalhe, Não, né? mas Até porque a gente não... Vamos fazer polêmica. Porque a gente até não tem tempo para detalhar. Por quê? Porque a gente, eu, Cris, nós, somos família, né? Somos família. Mas não quer dizer que eu tô na casa do Cris todo dia. Não, faz tempo que a gente não se vê. Infelizmente, nós nos encontramos recentemente, conversamos, paramos para conversar num sepultamento de minha sobrinha. Minha sobrinha precocemente partiu, né? Deus assim a tomou. E nós estávamos conversando. E retomamos, porque nós sempre fomos muito abertos, né? Sobre nossas vidas, não tem um porquê esconder. Assim como eu conheço ele desde a infância, sei do que eles aprontavam, capotou Fusca e assim por diante. Só Deus. Começa... Só Deus. Como é que pode 2 meninos, cara? Eu não esqueço disso. Resolve comprar um Fusca velho, sem habilitação, não sabe dirigir. Só Deus na causa. Essa história poucos sabem, hein? Poucos sabem. E nós estávamos conversando, então eu sei do que ele me passou. E eu vejo o agir de Deus em tudo isso, Cris. Eu vejo o agir de Deus. Eu gostaria... Por que nós estamos falando assim? Parece que nós estamos falando em código. Não é em código. E ele vai realmente recomeçar. E esse recomeço houve o quê? Justamente isso que nós estamos falando. Depósito. Deus, ele bradou na vida do Cris. Porque quando ele achou que estava tudo perdido e eu não sei o que fazer... Deus, ele mostrou quem é. E Deus mostrou que não fica devendo nada para ninguém.
Estou errado, Cris? Não, e paga com juros. Ele paga com juros? Paga com Me juros. conta um pouco mais sobre isso aí. Vamos lá. Dentro do seu Não, possível. vamos lá. Vai. Eu não vou gerar polêmica e também não quero expor ninguém para amanhã depois ninguém ficar falando. Foi lá no podcast, não quero falar mal de ninguém. Tudo que foi, toda decisão que foi tomada foi decisão minha junto com a minha esposa, com a Tabita. A gente tomou essa decisão. Então vamos lá. 2019, a gente teve a brilhante ideia, não sei se foi a brilhante, mas tivemos a ideia de montar esse negócio, né? Até então, eu sempre gostei de fazer as coisas, sempre tive esse hiperfoco. Quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu vou fazer e Sim. tento fazer da melhor forma. Então, aí eu tinha uma estamparia, fazia estampa de camiseta, e sempre gostei de tecnologia por conta desse fulano. É mesmo. Ele sempre foi o cara mais hard nesse ramo de tecnologia e eu sempre ia lá, Sérgio, e aí, me ajuda a fazer isso e tal. E aí comecei a pegar gosto por isso. E aí foi quando eu tive a ideia, aí eu chamei o Wesley para ser meu sócio, a gente teve a ideia de montar um negócio de fliperama, de fazer mesmo fliperama. O Wesley, e tal. o cara da eletrônica. O cara da eletrônica. Eu não manjava de mexer, de soldar os fiozinhos. Mas eu sabia fazer, tipo, programação, sabia mexer com esses negócios. Eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável. Chamei o Wesley. Você quer ser meu sócio? Vamos montar eu quero vender fliperama. A gente monta e vamos vender. O Wesley topou, montamos. O negócio começou a tomar forma. A gente fazia o fliperama dentro da estamparia, lá onde eu tinha. Aí depois de alguns anos, a gente cresceu e aí alugamos uma loja na Avenida Imperador. Lembro. Daí que surgiu a ideia de montar uma hamburgueria com o tema de videogame. Porque eu já mexia com videogame. Falei, bom, por que não unir, né? O temático. O temático, que é as duas coisas que a gente mais gosta, de jogar e comer. É. Então vamos juntar isso aí que vai dar bom. Já existia uma hamburgueria no Brasil que chamava na época, eles tinham acabado de lançar também, que era o Charada Burger. No começo a gente teve um atrito, mas depois de alguns anos a gente se conheceu, eu e o Hércules. Hércules, um beijo no seu coração. A gente virou sócio depois de um projeto, mas aí por mim também eu acabei saindo desse projeto, porque já muita coisa, quando a gente começa a fazer, faz muita coisa e acaba não dando conta de Depois muita tem que coisa. enxugar. Depois você tem que eliminar algumas coisas, mas foi por esse motivo. Aí eu desfiz a sociedade com o Hércules, mas a gente ficou muito amigo, somos amigos até hoje, muitos amigos mesmo. E aí tivemos essa ideia de montar, então foi 2019, tá? Passamos por maus bocados, veio pandemia, a gente teve que fechar uma loja por causa da pandemia, só que aí na pandemia veio crescendo o delivery, e como a gente falou no começo de tecnologia, tudo vem se modernizando, o meio do delivery, o meio do food, o meio do comércio também tem que se atualizando todos os dias. Então a gente teve que se readaptar, foi para delivery, aí do delivery depois quando voltou a flexibilização, voltou tudo ao normal. Aí a gente teve a ideia de montar a loja grande, para 120 pessoas, 120 lugares e tal. Só que assim, não vou falar nem de A, nem de B, eu acho que eu vou falar... Nós éramos em 4 sócios, só que aí agora, num período para cá, tipo, por conta de muitas coisas, a gente não tava legal, né, vamos dizer assim. E aí eu e a Tabita, a gente tomou a decisão de sair. Né? Tem aquele... Não sei se essa... Não, eu acho que eu não vou usar esse termo não, porque vai gerar uma polêmica depois. Ou eu jogo essa polêmica. Tipo assim, mano, você quer ter paz, você quer ter razão, tem esse termo? Tem. Aí eu falei, mano, é melhor a gente hoje ter paz, vamos ter paz, vamos começar um negócio do zero. Conseguiu essa paz? Hoje sim. Hoje eu acho que sim. Eu fiquei meio com medo, que aí a gente vai chegar aonde a gente vai chegar na parte do cofrinho, que assim, na hora de tomar essa decisão, muitas pessoas falam, você é louco, você vai sair sem nada, você vai sair com a mão na frente e outra atrás, e aí o que você vai fazer da sua vida? Mas eu acho que foi a melhor decisão a ser tomada, né? Até para não prejudicar a outra parte,
Porque até então a gente saiu, ficou com... Quer ou não, toda empresa possui dívidas. Sim. Investimento, empréstimos e tudo. Então, ficou dívidas ativas e dívidas passivas. Aí eu falei, bom, então, para não prejudicar... Porque assim, vamos dizer assim, correto de qualquer sociedade, se fosse eu que tomasse a decisão, ou eles, vamos dividir as dívidas, dividir os lucros, dividir o que tem e cada um segue seu caminho. Certo. Aí eu optei por sair sem nada. Saímos literalmente com uma na frente e outra atrás. Sem nada. E aí, entra muito no que a gente falou. Aí no dia seguinte eu me vi assim, bom, beleza, tomei a decisão de começar do zero. Tá, mas como eu vou começar do zero? Mas não pule uma parte não, que é muito importante. Bora, vamos. Não pule, eu tenho boa memória. Bora. E você me falou que você viu, você e sua esposa, o que vamos fazer. E que você estava conversando com a sua esposa em particular. Boa. E o seu filho Luquinha, que tem 5 aninhos. Vai fazer 5 agora. Né? Dessa parte. Então, vamos lá. Aí a gente pegou e falou, bom, beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Porque não tem grana. Para começar algo do zero, tem que ter pelo menos equipamento, tem que ter uma grana para investimento. E a gente não tinha. Eu tenho um projeto, né, com os meninos do Burger Crew já há 5 anos. Eu sou sócio desse projeto com eles. E aí, tipo assim, a gente tem um salário ali, mas é para bancar as coisas de casa, bancar carro, aluguel. As despesas. As despesas ali, E aí a gente se viu, cara, num beco sem saída. Num caminho assim, tipo... Aí a gente já começou a se questionar, eu e a Tabita. Tipo assim, pô, será que tudo isso está acontecendo porque a gente se afastou? Será que tudo isso está acontecendo porque a gente não está indo para a igreja? Será que está acontecendo tudo isso porque a gente era assim e hoje a gente não é mais? E aí eu me peguei com essa palavra que eu peguei e fiz num rascunho, certa vez, que fala eu não sei se é João 10:9. Isso, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, aí eu me peguei, aí esses dias eu me deparei muito com esse rascunho que eu fiz, porque sempre quando a gente fala quando fala que Jesus é a porta, sempre a gente espera aquela mensagem assim, Deus vai abrir a porta, sim, as portas vão se abrir, você sempre vê nessa situação. Mas aqui o texto é bem claro, eu sou a porta. Então, quem tem que abrir é quem? Então, mas aí escuta bem. E aí eu falei assim, putz, cara, eu sempre esperando esse tipo de palavra. Não, Deus vai abrir as portas, a porta que Deus abre ninguém fecha. E aí por um momento eu vi as portas fechadas. Sim. Falei, cara, Deus não tá... E aí a Tabata falou, não, vamos orar, vamos pra igreja. Eu falei, não, Deus não tá, Deus não, tipo assim, tá na em minha silêncio. cabeça Deus Esqueceu. tipo, não é nem que Deus tava em silêncio, eu falei assim, pô, Deus, acho que, mano, como eu larguei ele, falei, mano, vou largar esse cara também, sabe? O seu pensamento. Mais ou menos assim, o meu pensamento. E aí, se passaram acho que uns 15 dias, depois que a gente tomou a decisão, eu não fui para as redes sociais, não falei nada, fiquei em off, muita gente não sabia. E aí depois eu postei um videozinho só, mas também não falando de nada que eu tinha saído, só fiz um vídeo tipo de recomeçar. E aí eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens mesmo. Minha rede social é bem ativa. Só que aí todo mundo naquela assim, pô, se precisar de alguma coisa eu tô aí. Se precisar de alguma coisa eu tô aí. Mas nada concreto. E aí passou acho que uns 15 dias. E aí vamos entrar naquela história. E aí eu e a Tabita, a gente acordou um dia de manhã, aí era para levar o Luquinha na escola, a gente acabou não levando, e aí eu vou tentar não chorar, tá? E aí a gente tomando café, a Tabita chorando, aí eu peguei e falei, e aí, mano, por que você tá chorando? Ela falou, não, por causa de tudo isso que tá acontecendo, tal, não vejo um caminho, uma luz, não vejo. O que a gente vai fazer? Porque até então já tinha refinanciado meu carro e tal. E aí a ideia depois era falar, pô, qualquer coisa eu vendo o carro, a gente compra o que tem que comprar e depois eu compro outro carro. Mas já não dava mais. Falei, caramba. Aí a Tabita chorando
E aí a gente tomando café, aí o Luquinha acordou. E o Luquinha acordou, tava, mamãe, papai, bom dia, bom dia. E aí o Luquinha pegou e falou assim, mamãe, por que você tá chorando? Aí a Tabata, não, filho, não é nada, não é nada. Não, mamãe, por que você tá chorando? Não, filho, não é nada, vai assistir um desenho, vai lá passar assistir um desenho. Aí o Luquinha falou, você tá chorando por causa da hamburgueria, né, mamãe? A Tabata, não, Luca, vai pra lá. Aí esse moleque pegou e falou assim, mamãe, posso orar por você? Tremendo isso. E aí uma coisa que eu tinha falado pra você, tipo assim, ele não tem esse hábito, porque a gente já não tava fazendo mais. Não tem a frequência não em tem culto. a frequência em culto, não tem isso. Certo. A gente ensina ele a orar à noite, quando ele fala que tá com medo e tá falando, não, ora pro Papai do Céu, o Papai do Céu tá com você. A gente sempre ensina isso pra ele. E aí nesse dia ele pegou e falou, mamãe, posso orar pela senhora? Não, ele falou, posso orar por você? A Tabita, pode, filho. Aí ele foi, colocou a mão na cabeça dela e colocou a mão no meu ombro. E aí começou do jeitinho dele, né? Papai do Céu, abençoa minha mamãe, abençoa meu papai e tal. A voz já tá embargando, calma aí. E aí do jeitinho dele, ele fez a oração dele, pedindo para abençoar. E aí ele pegou e foi pra sala assistir desenho, como se nada tivesse acontecido, cara. Aí eu e a Tata pegou e falou, puta, velho, dá mais um tapa na cara aí, né, mano? A gente tomou mais um tapa na cara. E por incrível que pareça, ou não é incrível que pareça, é Deus se revelando. Deus purinho mesmo. No outro dia, as coisas já começaram a acontecer, cara. Eu não vou falar nomes aqui, tá? Porque eu vou esquecer nomes depois de tanta ajuda que eu recebi. Quem ajudou sabe. Quem ajudou, quem vai assistir sabe que eu tô falando. Pra ter o momento certo, né? Eu vou agradecer pessoalmente também. E aí no outro dia eu já comecei a receber, tipo, coisa assim, cara. Recebi um Pix no outro dia de um valor. Eu falei, não, cara, esse cara fez o Pix errado. Liguei pra ele, mandei uma mensagem, falei, ô fulano, cara, caiu um Pix aqui na minha conta que você mandou o Pix errado, mano. Aí ele pegou e falou, não, mano, esse dinheiro vai ser mais útil pra você do que pra mim. Puta. Aí no outro dia eu encontrei ele. A gente tinha uma gravação. No outro dia eu encontrei ele. Aí eu falei, pô, posso te dar um abraço? Cara, eu vou chorar, mano. Aí ele falou assim, pode, mano. Aí eu dei um abraço nele e tal. Eu falei, e aí, mano, você tá bem e tal? E, porra, não tô bem, cara. Tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele falou, tô com problema de saúde na minha família, né? Minha esposa tá com problema de saúde. E nem o dinheiro que eu tenho vai resolver esse problema. Então esse dinheiro vai ser mais útil pra você do que pra mim. Aí eu falei, caraca, mano, outro tapa na minha cara, né, mano? Que nem tudo é dinheiro, mano. Nem tudo é dinheiro. Não. E aí outro tapa. E aí, beleza. Aí depois aí comecei a receber muito apoio, muita... A galera, mano, o que você tá precisando? Tá precisando disso, disso, disso. E aí... Deus coloca uns anjos na terra, né? Eu sei que tem. Tem uns que são mais gordinhos, outros mais não tão gordinhos. Mas tem... aí eu recebi algumas coisas. Aí a galera do Burger Crew, quero ressaltar aqui todos, porque aí eu não vou falar nome, eu vou falar de nome de todos. Os caras falaram, e aí, mano, você não vai começar? Você não vai... Eu falei, não, eu quero começar, mas ainda tá faltando umas coisas. Os meninos pegou e falaram assim, tá, mas o que você precisa para começar? Eu falei, eu já ganhei isso, falta tal. Os caras falaram, tá, mas e o estado dessas coisas? Eu falei, não, é usado. Os caras falaram, não, irmão, não, você não vai começar com nada usado. Não tô tirando quem me deu o que é usado, tá? Os caras falaram, não, você é o Cris. Você representa uma marca. Você representa uma marca, você é o Cris do Burger Crew. Eu falei, não. Aí juntou com a empresa chama Maquimbal, que até tem aqui o patrocínio deles aqui. Falou, manda uma lista do que você precisa, de tudo que você precisa. E o Burger Crew vai pagar pra você. Olha aí. Tudo novo. Ou seja, Deus não fica devendo nada pra... Não, e paga com juros, cara. Deus é tremendo. Tudo zero, novo. Eu falei, cara, aí você fala. E aí depois me vem a passagem, fala assim, pô,
Por mais que eu estava esperando que Deus abrisse as portas, mas tem outros versículos bíblicos que falam que Deus ele age com uma porta fechada também. Sim. Eu não vou saber onde está. Deus atravessa a porta, velho. Eu não vou saber onde está, mas acho que deve ter uns 3 versículos bíblicos. Na época que eu li a Bíblia, fala disso, que Deus também ele age com a porta fechada. Nada pode limitar Deus. E a gente acha que quando a porta está fechada, Deus não está agindo, mano. E eu fiquei com esse sentimento por uns dias, sabe? Que a porta não abria, cara. Não via porta aberta, não via aquele, Deus vai abrir a porta. Não, eu via a porta fechada. Cris, Só que na minha cabeça não passava isso. Falava assim, pô, mas mesmo com a porta fechada, Deus tá agindo, sabe? Cara, é muito louco isso. Mas depois que eu falei, cara, mano, é que a gente é muito imediatista, né? A gente sempre quer, tipo assim, pô, Deus, eu fiz pra você, você não vai retribuir? Só que... Essa é uma das quando coisas ele que dá a afasta Deus, resposta. a ação de Deus. E assim, e por uns dias, eu até falo que eu não sou merecedor do que ele tá fazendo por mim, porque por alguns dias eu murmurei, cara. Falei, pô, Deus, caramba. Ei, mas entenda uma coisa. Há um memorial de Deus. Né, Há um graças memorial a das Deus. obras. Entenda, nós vamos caminhar para o encerramento, Cris. Claro que nós temos assunto para dias, muitos dias. E vai ficar para uma segunda parte. Eu sei que sua vida é bastante corrida, mas Deus vai preparar novamente para nós continuarmos aqui. Mas é justamente, nós queremos encerrar justamente nessa parte aqui, o memorial das obras. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Eu quero afirmar que eu não quero entrar no eu, porque o meu eu a minha história é complicada. Complicada de falar, tá? Porque aqui não estamos para falar ou criar polêmica, né, Cris? Uma polêmicazinha de vez em quando é boa, mas hoje... uma espetadinha de vez em quando. Espetadinha é bom. É porque eu falei no último episódio que muitas vezes, né, a situação nos faz calar, né? Porque as pessoas muitas vezes falam que a gente é magoado. Não, nós não somos sem memória. Nós não somos desmemorizados, né? Ou desmemoriados. Nós não somos. Né? Mas mágoa, ódio, rancor, nada disso. Mas nós sabemos que nós passamos. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. É exato. E o que me sustenta? Memorial das nossas obras. Porque o que eu fiz, ou o que nós fizemos para Deus. Porque se tivesse feito para o homem, nós teríamos sido destruídos. Então, tudo que você vai fazer, você entenda, Deus está vendo tudo. Tudo que é entregue no altar do Senhor, existe resposta do céu. Tudo. Cris é um grande exemplo, né? Que ele recebeu resposta do céu na vida dele. Está recebendo, você vai se surpreender daquilo que Deus fez, porque ele vai ter um momento que ele vai poder falar abertamente sobre isso. Como ele falou assim, ó, segura a onda aí, o endereço será divulgado. Mas eu tenho certeza que será o melhor lugar para você comer aquele melhor lanche artesanal, feito com amor, com capricho. Porque é assim que é a qualidade do Cris Burger. Cris Burger, vai chamar Cris Burger. Cris Burger. Porque até sendo mais rápido aqui, porque eu sei que vai acabar. É uma coisa que, aí, quando eu saí também era uma coisa que pegou muito. Falei, putz, e agora? Porque até então eu era muito a cara da empresa, né? E depois eu falei assim, putz, que nome que eu vou usar? Que nome que eu vou colocar? E aí a gente pesquisou muito, pesquisou e não achava nada. E aí um fato muito interessante, que eu até mandei esse vídeo pro André, da Monster Lanches. Em 2025, ano passado, em maio, foi junho, a gente tava numa feira e aí ele foi me entrevistar. E ele errou meu nome. Em vez dele falar, eu tô aqui com o Cris da Burger Gamer, ele falou assim, eu tô aqui com o Cris Burger. E depois que a gente escolheu o nome, que aí eu fui ver esse vídeo e eu vi que ele tinha dado... Eu falei, já era um sinal. E não vai muito. Quando nós estávamos conversando, foi justamente o que eu falei, o seu nome é muito grande, cara. Você tem um nome a zelar. Aí foi quando você falou, é só confirmação. É só confirmação, falei isso pra você, é verdade. Bom, o cálice do crédito, o memorial em Hebreus 6:10, nos ensina que nada se perde. O esquecimento é uma falha humana, mas é uma impossibilidade divina em relação aos seus filhos.
O amor, Cris, é a moeda. O que na obra memorável para Deus não é a grandeza do evento, mas o trabalho do amor envolvido. Garantia de recompensa, Cris. A justiça divina é o fiador do nosso galardão. Se você trabalhou, o pagamento, galardão, honra, está garantido no tribunal de Cristo. Enquanto o mundo esquece o seu sacrifício, enquanto as pessoas esquecem daquilo que você fez lá atrás, assim que ele se deixa de ser útil, Deus eterniza no momento em que ele é praticado. Entenda isso e que nós possamos compreender. E eu quero reforçar aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se entregue com amor para a obra. E nós possamos, lá na frente, olhar para trás e saber que Deus nunca nos abandonou. Pelo contrário, Ele vai sacar daquele cofrinho, daquele cálice e falar assim, não, você tem crédito aqui no céu. Eu jamais te abandonarei. Cris é uma prova viva disso, eu sou uma prova disso, Pastor Gé é uma prova disso. Eu quero encerrar aqui agradecendo o Cris. Obrigado. Eu que agradeço. E pode marcar mais aí que a gente vai gerar umas polêmicas. Em breve ele estará aqui, já com a loja inaugurada, Sim, trazendo novidades e testemunho do que Deus está fazendo na vida dele. Não é à toa, não é por acaso e não é coincidência. Pensar em acaso e coincidência é diminuir o poder de Deus. E em breve estaremos de volta com uma segunda parte. Cris, saudação final. Só tenho que agradecer a Deus. Agradecer, igual eu falei, os anjos que Deus tem colocado no meu lugar, no meu caminho. Uns mais fofinhos, outros não. Agradecer aqui a dona Selma, ela sabe por que eu tô mandando esse agradecimento a ela. E, cara, obrigado vocês por sempre confiar em mim, sempre acreditar em mim. Você é meu mano. E tamo junto e misturado. Pastor Gé, rapidamente. Encerrar aqui com só um versículo bíblico que está em Coríntios, né? Capítulo 15, se não falha a memória, que diz: o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do Cris, porque no início, desde o início, né? Desde o início até hoje, foi referência, é uma referência, né, pra minha vida, porque a gente sempre procura uma referência dentro da igreja e o Cris, ele sempre foi essa referência. Por isso que hoje eu arranho no baixo, hoje eu arranho no chão, no som, né, tô mexendo com essas coisas, ele tem essa responsabilidade aí na minha vida, né? Então agradecer a Deus, principalmente por esse dia, né, que podemos aqui ouvir esse testemunho tão maravilhoso. Amém. 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 Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Te agradeço. Fique atento, porque Deus vai continuar falando. Voz e Mídia é um momento que Deus preparou para falar com você. Que Deus te abençoe ricamente. Fique na santa paz do Senhor.